bom dia Pedreira, Amparo, bom dia pessoal de Santo Antônio de Posse, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo através da SRTV. Estamos de volta mais uma vez com o programa Quem Tem Sede Venha, um programa que tem a intenção de levar para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, do teu coração, a palavra que Cristo Jesus nos deixou através do seu Evangelho. Um programa que tem a intenção de levar até você aquilo que tem de mais precioso que um ser humano pode ter, a vida eterna. E isso tem a promessa de Deus para todos nós, que já está cumprida através de Cristo Jesus, quando Ele se entregou na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Então quero te convidar a estar com a gente nesta manhã de sábado, dia 5 de dezembro. O ano já está se findando, né? Nós entramos já no último mês do ano, e eu quero te convidar para ficar com a gente até às 11h30. Nosso programa é um programa que tem única e exclusivamente a intenção de mostrar para você que a palavra de Deus, ela nos traz salvação, né? E é isso que nós queremos. Nós queremos te ajudar a encontrar o caminho certo para a tua vida, encontrar salvação para a tua vida, que você tenha vida eterna através de Cristo Jesus, tá? Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Se você quiser me acompanhar através do site, através de Facebook, através das mídias sociais aí, o meu site é o www.quemtemsedevenha.com.br www.quemtemsedevenha.com.br. Tem também o Facebook, a fanpage que é Quem Tem Sede Venha, e tem o meu telefone, tem aquele negocinho que eu não sei como é que chama lá, o Instagram. Tem o Instagram e deve ter hashtag também, um negócio que agora todo mundo fala que eu não sei para que serve, que deve ter também. Orkut já me ensinaram, não existe mais, então eu achei que eu tivesse, mas não tenho. Mas as mídias sociais, tudo que você pensar aí nós temos, viu? Então entra lá no site que lá tem tudo, tá? E o meu telefone, 19-999-333536, 999-333536, guarda esse número aí que no finalzinho desse bloco nós vamos ter uma surpresa aí, guarda esse número que você vai precisar dele, tá? 999-333536, o DDD é 19, mas se você quiser durante a semana pedir uma oração, se quiser mandar uma mensagem ou receber uma mensagem bíblica, entre em contato através desse telefone aí que eu terei o maior prazer, o maior carinho em te dar atenção, em poder te receber. Eu tenho 2 livros escritos. O primeiro livro é o Beabá da Bíblia. O Beabá da Bíblia é um livro que é um resumo da Bíblia Sagrada, um resumo de alguns livros da Bíblia. Isso aqui, na verdade, é só para facilitar a leitura da Bíblia. Isso aqui não traz salvação nenhuma para você, mas a Bíblia traz, porque a Bíblia lá tem a receita da vida eterna que foi dada por Cristo Jesus, tá? Então, o livro Beabá da Bíblia é um resuminho da Bíblia, e eu tenho também o livro Se Liga. O livro Se Liga é baseado no Evangelho de João, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e o ramo que quiser dar fruto tem que estar ligado na videira. Então se liga na videira verdadeira que é Cristo. Se você quiser esses livros, eu já falei aqui das outras vezes, você manda para mim o WhatsApp com o teu endereço e você vai receber de graça, tá? O nosso programa não precisa patrocínio, não precisa nada, então você manda para mim, você não paga nem correio. Eu teria o maior carinho em mandar para você os meus livros, tá? Se quiser autografado, você põe na mensagem. E agora nós fizemos uma agenda, vai entrar o ano 2016 e nós temos também uma agenda Quem Tem Sede Venha. É uma agenda comum, uma agenda comercial, mas no início de cada mês tem aqui uma mensagem bíblica que eu fiz, né? Que eu mesmo escrevi. E então você também querendo essa agenda para 2016, você pode mandar também para a gente. E a agenda não tem custo também, tá? Então você manda, você vai receber de graça, tá bom? Eu queria ler alguns textos aqui. Olha só, em Provérbio 9:9 diz assim a palavra, olha: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Depois, em Provérbio 22:17, diz assim, olha: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Em Eclesiastes 12:9, fala assim a palavra de Deus: e quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Depois tem assim, olha, lá em 2 Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo:
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que de foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que te deste a tua meninice, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Eu vou repetir esse último versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu fiz questão de ler esses versículos para vocês, porque Deus, ele dá muito valor no ensino. A gente tem que aplicar o nosso coração ao ensino, principalmente ao ensino da palavra de Deus. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, porque ela tem uma dedicação, um chamado para o ensino, né? Ele é fundador e diretor do Instituto Bíblico de Campinas, o IBCamp. Nós já tivemos aqui semana passada ou na outra semana anterior com o pastor Reinaldo, que é professor do IBCamp. E hoje nós temos a grata satisfação, a honra de receber aqui o fundador do IBCamp e o diretor. E nós vamos conversar com ele e vocês vão ver a bênção de Deus através da vida desse homem. Pastor Jorge Vale. Pastor, uma honra ter o senhor aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Amém. É um prazer muito grande, Michel, estar aqui no seu programa, viu? Obrigado. E a sua equipe, que Deus continue abençoando. Amém. E que Amém. este programa tenha o alcance pelo qual ele foi fundado e pelo qual ele foi criado, né? Amém. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando de mensagens que nos dê esperança, que nos conduza para um futuro onde tenhamos confiança, né? Que tenhamos um mundo onde nossos filhos e netos possam se criar e de uma maneira abençoada. Mas infelizmente a situação do mundo está muito caótica e nós precisamos hoje de palavra de conforto e de refrigério e de esperança. Amém, amém, pastor. Sabe as palavras. Pastor, a gente sempre aqui traz o primeiro bloco, a gente fala um pouquinho da vida do nosso convidado e depois fala do chamado, fala da transformação, né? Mas eu queria só no início, então, falar com o senhor. O senhor não nasceu por aqui. O senhor mora em Campinas hoje, é isso? Moro. Mora em Campinas. E o senhor nasceu aonde? Eu sou paraense. Paraense. Nasci em Belém do Pará, onde eu vivi até os 8 anos de idade. É uma coisa interessante, Michel. Nós não conhecemos o futuro. Não é? Isso está na mão de Deus. Na mão de Deus. O amanhã pertence a Ele. O plano que Deus tem na nossa vida, aquilo está escrito no livro dele, como diz o salmista, né? Mas aos 8 anos saí de Belém do Pará, fui morar em Boa Vista, em Roraima. E em Roraima morei até os 14 anos, depois voltei para Belém do Pará. E praticamente aos 24 anos de idade, foi quando eu tive um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Amém. A partir daquele momento foi que eu fui entender qual era o plano que Deus tinha na minha vida. Porque passar por onde nós passamos para chegar aonde Ele quer, então houve um preparo para isto. Né? Esse preparo nós não sabíamos. Muitas vezes doloroso, sofrido, nunca pensamos que Deus estivesse por perto. Mas a primeira palavra que eu ouvi da parte de Deus, logo na minha conversão, foi quando o Senhor, usando uma irmã que era o dom da profecia, Deus olha dizendo assim: eu te escolhi desde o ventre materno. Então, somente aí foi que eu pude entender realmente qual era o plano que Deus tinha na minha vida. Amém. Porque escapar da morte pelo menos 2 vezes, podia ter desaparecido, no rio que eu aprendi a nadar em Boa Vista, em Roraima, sozinho. Imagine um moço, um adolescente afoito, caído num rio, né? E eu fui aprender a nadar no rio, até que faltou as pernas e a água ia me levando já, né? Tinha desistido da vida. Quando de repente, lá na margem do rio, lá adiante, não sei como, surge um garoto de 8 anos de idade, que com aquela idade já conhecia a técnica de salvação e afogamento, né? Só. E veio me empurrando até que alcancei a margem, onde eu desmaiei, mas era Deus ali naturalmente na vida daquele garoto, né? Porque caso contrário eu não estaria aqui hoje contando essa história
e nem teria desenvolvido o plano pelo qual Deus nos levantou aqui na face da terra, né? Puxa vida, o senhor praticamente foi salvo pela filha de Faraó lá no Egito. O senhor tem muito a ver com Moisés, hein? Pastor, mas que bênção, hein? E na época o senhor nem entendeu, né? Só depois o senhor veio entender que era a mão de Deus ali, exatamente. Né? Foi justamente aos 24 anos, quando eu me converti, que aceitei Jesus como meu Salvador, foi que eu fui entender que Deus tinha um plano na minha vida, né? E uma prova disso é que logo em seguida da minha conversão, eu já me apliquei na vida de atividades da igreja, até chegar o momento da minha convocação para a vida ministerial, né? Então, eu glorifico muito a Deus por ter me considerado fiel para o ministério, né? Amém. E nós também agradecemos e glorificamos a Deus pela sua vida, né? Que o senhor realmente tem abençoado muitas vidas, nós vamos falar sobre isso aqui. E o senhor falou que teve duas oportunidades, né? Uma foi desse afogamento, a outra o senhor quer falar? O que foi? Sim, outra foi numa fase muito crítica da minha adolescência, né? Uma criação muito dura, muito bruta, muito difícil, né? Sem contato com a realidade do mundo, numa situação de deserto mesmo, né? Que eu tive uma certa ocasião, aos 13 anos para 14 anos, uma depressão muito profunda. E eu cheguei a ir para a beira do rio e a intenção que eu tinha era realmente de me jogar no rio. E algo extraordinário aconteceu que eu desisti daquela e resolvi enfrentar a situação. O senhor falou assim, vai que aparece o menininho de novo aqui, me salva, não vou pular não. Exatamente. Aí foi justamente quando, um ano após, eu tive a oportunidade de retornar a Belém do Pará. Eu havia parado meus estudos aos 8 anos. Quando retornei aos 14, aí retornei a minhas atividades estudantis, né? Me formei, fui para a faculdade. Eu lembro uma vez que o senhor me deu aula sobre Apocalipse. Mas na aula o senhor estava contando que o senhor tinha sido funcionário público lá em Belém, né? Sim. E aí depois, o senhor saiu da vida, né, do seu trabalho público por causa da conversão ou não teve ligação? Exatamente, Michel, porque eu trabalhei numa empresa do governo federal, a empresa de navegação da Amazônia, durante 14 anos, né? E eu pertenci à alta cúpula daquela empresa. Foi quando, depois de alguns tempos já de convertido, que eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida e eu fui para o Instituto Bíblico, fui estudar. E em pleno Instituto Bíblico, Deus me deu uma visão, junto com um dos professores lá do Instituto, missionário J.P. Colenda, de saudosa memória, um plano que Deus tinha para o Brasil inteiro, num curso por extensão, um curso à distância. Né? E ele fundou esse trabalho no estado do Maranhão, que chamamos lá o Instituto Bíblico Bereano por extensão, e neste trabalho, quando ele fundou, ele perguntou para mim, Jorge, você está disposto a atender a chamada de Deus? Eu digo, estou disposto. Então, naquele instante, ele disse, olha, estou indo para São Luís do Maranhão. Eu vou implantar o curso. E se o irmão quiser ir comigo, pode vir, que nós temos imenso prazer de apresentá-lo. E foi muito interessante, Michel, quando eu cheguei, por exemplo, lá no estado do Maranhão, numa convenção das Assembleias de Deus que teve lá, mais de 600 pastores reunidos, né? E quando foi feita a abertura da convenção, naquela noite, estava ali o missionário Bernard Johnson, um pregador internacional, J.P. Colenda, conhecido praticamente em 3 continentes, e eu estava ali. Eu não era nem diácono, né, da igreja, e tinha sido levado por ele para ser apresentado lá na convenção. E quando foi feita a abertura, o pastor Estevão Ângeles Souza, que era o pastor da igreja lá, ele disse, pastor Bernardo, o senhor vai entregar a mensagem esta noite.
E o pastor Bernardo disse, mas pastor Estevão, eu vou dar estudo amanhã durante o dia, se o senhor puder me poupar, eu agradeço. Né? Dê para o irmão Colenda. Irmão Colenda, então o senhor vai entregar a mensagem esta noite? Né? Aí ele foi e disse, mas eu vou dar estudo amanhã durante o dia. Né? Pode passar para o irmão Jorge, eu não era ainda do ministério, né? Aí eu olhei, então irmão Jorge, o senhor vai entregar a mensagem esta noite? Eu olhei para o outro lado, não tinha mais ninguém para quem passar a bola, então... E naquela noite eu entreguei uma mensagem que foi realmente uma coisa extraordinária, mas eu não sabia que era Deus me entregando nas mãos do estado do Maranhão, porque ele estava representado todo o ministério, né? E quando foi no dia seguinte, que foi implantado o curso, que eu já fiquei como professor daquela instituição, já os pastores me tratavam de meu professor. Então já era Deus fazendo isso. Então quando eu parti para ensinar, porque naquela ocasião foram 640 pastores se matricularam no curso. Quase todo o auditório. E desses 640, uma média de 440 pastores chegaram ao final do curso depois de 4 anos. Né? Então, a prova de que Deus, ele quando chama, ele vocaciona. Exatamente. Entendeu? Ele vi isso, aqueles que ele escolhe. porque eu tive perante mim pastores que quando eu nasci já eram pregadores. Entendeu? E vi aqueles homens chorar em sala de aula e me chamar de professor. Então você observa que aquilo que Deus disse para mim na minha conversão, eu te escolhi desde ventre materno, era o plano que Deus tinha na minha vida. Amém. Entendeu? Amém. E ali no Maranhão, nós realizamos esse trabalho e no final do curso, nós fomos convidados pelo missionário Bernardo Johnson para vir para Campinas, onde assumi a diretoria de treinamento da ETAD, Escola de Treinamento, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, onde nós trabalhamos durante 10 anos nesta área de cursos ali da ETAD. Em 1984, eu cheguei em Campinas em 82, em 84 eu, por exemplo, ia dar aula em São Paulo, na Faculdade Teológica em São Paulo, e outros missionários também. E de repente o pastor Bernardo Johnson teve a ideia de fundar em Campinas o Instituto Bíblico de Campinas para aproveitar esses professores que estavam aqui, missionários de uma capacidade extraordinária. Né? Então, em 84, nós fundamos o Instituto Bíblico de Campinas e já estamos agora completando 31 anos Amém. De atividades, com Amém. Centenas de pessoas formadas, pastores hoje bem-sucedidos, porque você já foi aluno do IBCamp e sabe que passar 4 anos ali estudando a palavra de Deus, o elemento não sai dali mais neófito de jeito nenhum. É uma bênção. Nós vamos falar sobre isso. Vou pedir uma licença para o senhor. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes eu quero falar com vocês o seguinte. Hoje eu falei para vocês guardar meu celular, né? Eu vou repetir o celular. 19 DDD 999-333536. 999-333536. Nós vamos hoje doar uma cesta de Natal. É uma cesta que não tem muitos produtos, mas tem bons produtos, tá? Ela vai aparecer no vídeo aí, mas tem panetone, tem suco de uva, tem uns bolinhos, tem lá o que normalmente vem numa cesta. Essa cesta está aparecendo no vídeo, essa cesta bonita. O primeiro WhatsApp que chegar no meu celular vai ganhar essa cesta. O problema é o seguinte, é que para quem mora aqui em Pedreira, para quem mora em Amparo, fica fácil, vem buscar aqui na SRTV, que depois vai aparecer o endereço aí no vídeo, mas... Então, quem for de Pedreira, Amparo, o primeiro que mandar o WhatsApp para o meu celular, 999-333536, vai receber essa cesta, pode vir buscar aqui. Se você mora longe, está nos assistindo através da internet, não tem problema, vai mandar o WhatsApp, porque os 3 primeiros WhatsApp que chegar, né, eu vou mandar pelo correio. Só que aí não vai ser essa cesta bonita que apareceu,
tá? Aí pelo correio para fora daqui eu vou mandar dentro de uma caixa, por questão até de transporte mesmo, para os produtos não chegar aí todo estragado. Então, para você que mora fora, eu vou mandar por correio dentro de uma caixa. Agora, quem mora aqui em Pedreiro, quem mora em Amparo, que é pertinho, vem buscar aqui na SRTV. Então, a cesta vai ser dada para os 3 primeiros que mandarem uma mensagem através do meu WhatsApp, 999-333536. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com essa bênção. O programa hoje, olha, eu acho que nós precisamos ter umas 2 horas de programa hoje, porque a riqueza da vida do pastor Jorge Vale, realmente ela impressiona, e daqui a pouquinho a gente volta para ouvir um pouco mais da sabedoria do pastor Jorge Vale. Já já a gente volta, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha, pela SRTV de Pedreira. E eu queria te desejar que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui hoje falando com o esposo da irmã Raquel. Nós estamos falando com o pastor Jorge Vale, do Instituto Bíblico de Campinas, né? O senhor é casado com a irmã Raquel faz quanto tempo, pastor? 35 anos. 35 anos. Puxa vida. O casamento com a Raquel foi uma coisa assim, rápida, né? Porque eu falei namoro com ela 10 horas da noite com a família, né? Pedi ela aceitou. E 10h05 já ficamos noivos. Né? No dia seguinte fomos ao cartório, demos entrada no documento, viajei para o norte, voltei no dia do casamento e coloquei no avião e levei. Olha só. Um pacote que Deus me deu no escuro, mas é um pacote de bênção. Amém, né? amém. 35 anos de feliz convivência, amém. Uma família abençoada, filhos todos servindo ao Senhor Jesus com muito prazer e com muita alegria. Né? Quantos filhos, pastor? Tem 5 filhos. 5 filhos. 5. E a irmã Raquel é o braço forte lá do Bicamp, né? Sem dúvida, sem dúvida. Praticamente ela quem comanda ali, eu obedeço, né? Só escala para dar aula, eu vou. Tá certo, tá certo. Nós estamos aí trabalhando. Pastor, falando um pouquinho do Bicamp, eu acho interessante pelo seguinte, né? O Bicamp, ele dá realmente um conhecimento muito grande e tem muita gente, eu quero até falar aqui, o pastor já vai falar. Às vezes você acha que é difícil fazer um curso universitário, fazer, né, lá a pessoa pode fazer um curso técnico, 2 anos, e pode depois sair bacharel, fazer 4 anos de teologia. E não é aquele curso que você sai de lá só teórico e aí crítico e querendo questionar tudo que está na Bíblia. Não, lá são pastores abençoados que dão aula e aonde o poder de Deus também opera ali dentro da sala de aula, né? E todo mundo tem condição de fazer. Eu queria falar com os pastores, que às vezes você detecta na tua igreja aí que tem uma pessoa que você vê que tem uma vocação e às vezes precisa ser lapidada, ser preparada. Presenteia ela com o curso do IBCamp, não é caro, todo mundo tem condição. Quanto que hoje está lá a mensalidade, pastor? Está R$220, com o material didático, né? Incluso, né? Incluso, R$220 hoje para fazer um curso, né? Então a tua igreja, às vezes você tem uma pessoa, investe nela, vale a pena, e eu tenho certeza que a igreja de Cristo Jesus vai ser abençoada com isso, tá? Então, eu só queria dar esse recado porque é um testemunho, pastor, porque eu estudei lá e eu sei realmente quantas vezes a gente, às vezes, estava em sala de aula, de repente o pastor, vinha o poder de Deus, parava a aula e vinha pregação, né? Então, é uma liberdade realmente que os pastores têm. Então, o senhor tem 5 filhos com a irmã Raquel? A minha primeira esposa faleceu, então eu tenho 2 filhos, 3 com a Raquel. Tem o Marcelo, que é pastor na cidade americana. Tem a Luciana, que trabalha formada em comércio exterior e também serve a Deus. E a Juliana, que está... Nós temos gente assistindo a gente de Americana. A igreja de lá, como é que chama a igreja? Tem a Comunidade Betesda, a Igreja de Cristo. Comunidade Betesda. Exatamente. Tá, porque aí a pessoa que está nos ouvindo, se ela quiser, né, está convidada para ir lá na... Inclusive está um local novo agora, na rua Tamandaré 300, né? Um local muito agradável e tem sido uma fonte de muita bênção naquela cidade. Amém, amém. Pastor, e lá no IBCamp tem aula de teologia, a gente aprende a Bíblia lá como um todo, né? E o senhor dá aula sobre Apocalipse, né? Eu queria falar um pouquinho, porque o Apocalipse é um livro de profecia, é um livro onde João teve uma visão, né? Sim. E aquilo acho que é até mais que uma profecia, porque ele conta aquilo que ele viu, sim, né? Então é algo, né? E o senhor dá aula também sobre Daniel, né?
O livro de Apocalipse, tem gente que fala que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. O senhor vê a ligação entre os dois? O senhor acha que tem alguma semelhança? O que o senhor... Eles se completam, entendeu? Eles se completam. Porque, por exemplo, quando Daniel ele fala sobre as 70 semanas de Daniel, e ali, quando fala que até que fosse retirado o ungido, foi quando Jesus Cristo ele foi morto, né? E foi assunto ao céu. Então, a partir daquele momento, começa a fase Israel, que rejeitou Cristo, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E essa rejeição de Israel deu oportunidade para a igreja preencher esse espaço. Agora, para você entender, Michel, dentro do plano divino, a contagem do tempo, ela é válida quando o judeu está no plano de Deus. E você sabe que há quase 2000 anos que os judeus não têm templo, eles não têm a expiação que eles fazem, tem as festas normais, como Páscoa, tabernáculo, mas o templo que é necessário, eles não têm. Porque no ano de 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, ele destruiu a cidade e o templo. Então, não ficou ali naquele instante pedra sobre pedra, e os judeus, hoje, nós estamos num tempo que a igreja ocupa. Mas a igreja também tem um tempo determinado. Quando, por exemplo, a igreja for tirada da terra, for arrebatada, como a Bíblia fala, então, nesse momento, o judeu volta para o plano. Aí a contagem da última semana de Daniel, que se completa agora aqui em Apocalipse, que esta última semana são 7 anos. É o período da grande tribulação. Então, nessa fase da grande tribulação, é quando a igreja estará ausente da terra, e é quando o anticristo ele pode assumir o comando do mundo, é quando ele vai estabelecer os primeiros 3 anos e meio do seu governo, de paz, tranquilidade, uma moeda única, né? Que nesse tempo não vai existir o dólar, nem o euro, nem real, porque o homem vai ser a moeda. Hoje nós usamos um cartão de crédito, né, que você paga isso muito bem, o que você precisa. Mas nesse tempo o homem vai ser a moeda. Essa marca 666 na testa ou na mão, isso a pessoa vai chegar num supermercado, ali quando o scanner bate já sabe quem é, quanto tem na conta, que quer comprar. Chega para tomar um cafezinho, porque só vai poder comprar ou vender quem tiver este número, porque o homem vai ser a moeda. Então o anticristo vai acabar de princípio com a lavagem de dinheiro, com o tráfico de drogas, porque tudo isso é feito no cash. E não vai existir, porque a moeda vai ser o elemento. E a igreja, o senhor é pré-tribulacionista, o senhor acredita que nesse momento a igreja já vai ter sido resgatada? Agora, Michel, por que eu sou pré-tribulacionista? Eu pertenço a essa linha do pré-tribulacionismo, ou seja, que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Porque é o seguinte, o anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. O apóstolo São Paulo diz que tem um que impede, que é o Espírito Santo através da igreja. Então, ele não pode se manifestar hoje, justamente porque a igreja ainda está aqui na terra. Agora, não existe grande tribulação sem o anticristo. Então significa que a igreja tem que ser tirada da terra para que ele possa assumir o comando do mundo. Está entendendo? E tem uma coisa também que assim, que sempre antes de vir uma tribulação do tipo, Deus sempre separa. Você fez assim com Noé, né, antes do dilúvio, né? Deus ele sempre separa aqueles que são dele, né? Sim. Antes de vir. Este mundo já passou por 2 grandes julgamentos. O terceiro se avizinha. O primeiro grande julgamento da história aconteceu por ocasião do dilúvio. Se você procurar saber por que houve o dilúvio, a resposta é porque toda a carne havia se corrompido. A família havia desaparecido, não havia mais a família tradicional, a imoralidade tomava conta daquele tempo, a violência estava numa escalada tão terrível que o ser humano ele entrou numa raia animalesca. Houve necessidade de Deus fazer aquilo porque não havia como o homem viver, né? E através de Noé começa tudo novamente. Através de Noé vem seus filhos, Sem, Cão e Jafé,
onde povoa-se a África, a Europa e praticamente a Ásia, né? Os povos semitas, que são os judeus e os islâmicos. Então a terra ela foi povoada novamente. O segundo grande julgamento aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra. Se você procurar saber, é porque toda a carne havia se corrompido. Inclusive você lembra daquele episódio, quando aqueles 2 anjos vieram à casa de Ló? Ló disse, olha, eu tenho aqui minhas filhas, pode levá-las, mas não vão abusar dos homens queriam abusar dos anjos, porque né? eles queriam o homem, era carne, era carnalidade, era o homossexualismo. Foi o que tomou conta no tempo de Noé. E Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Comiam, casavam, davam-se em casamento. Inclusive, eu perguntei para Deus há uns tempos atrás, por que ele coloca casamento como um sinal da vinda dele? Se casamento é uma coisa que está em todas as culturas da terra. Todo mundo casa. Até as tribos têm casamento. Sim. Aí Deus me respondeu, porque não era um casamento normal. Era um casamento anormal. Homem com homem, mulher com mulher. Então, isso está voltando. Está entendendo? Por mais que se queira negar, mas está voltando. Praticamente a família tradicional, ela está praticamente numa corda bamba. Existe ainda pessoas que lutam para manter a sua família em pé. Mas, infelizmente, a pressão do mundo nesse sentido, né, ela é muito forte. Então, assim, na vida de Jesus, ou seja, o mundo, ele vai estar numa situação pecaminosa insuportável. A hora que o senhor estava falando do dilúvio, parecia que foi a semana passada o dilúvio, né? Porque estava muito parecido com o que tem hoje, né? Agora uma observação. Antes do dilúvio, Deus, ele tirou uma família. Ele separou o que era Antes da destruição de Sodoma, ele separou uma família. E antes da grande tribulação, ele vai separar uma família, que é a igreja, que serve ele com fidelidade. Glória a Deus, e glória a Deus por isso, né, pastor? Puxa vida, palavra abençoada, olha só, tá vendo? Amém. Vocês viram, né, gente? Isso aqui, lá no Bicamp, é isso aí. Se a gente começa a conversar, de repente vira uma pregação aqui para nós, né? Ô, pastor, uma outra coisa que foi escrita em Apocalipse, em Daniel, que eu acho também, principalmente em Daniel, que eu acho que é muito atual, é a questão dos domínios dos povos, né? Que foi a Babilônia, os Medo-Persa, depois a Grécia, Roma, né? E já previa toda essa mudança mesmo, né? Lá na coisa. E hoje nós temos aí a Europa, eu acho que um domínio. Como é que o senhor vê isso daí também? Não tem uma atualidade também lá no livro de Daniel, em Apocalipse, sobre isso? Na realidade, aqueles povos, por exemplo, o Egito, que foi uma das maiores potências do mundo, né? naquele tempo, depois eles caíram sob o domínio dos Medos e Persas, depois da Grécia, de Roma. Isso tudo na base da guerra, do poderio, da violência, né? Das disputas que existiam. Mas o domínio hoje não é nesse sentido. Muito embora o poderio bélico do mundo hoje, principalmente os Estados Unidos, que é o maior detentor disso, né? A maior tecnologia é israelense nesta área, e a Rússia, potências que têm um equipamento bélico poderoso, mas o domínio hoje é feito na base da economia. Manda quem pode mais. E hoje, quem é o xerife da terra? É os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, existem profecias que naturalmente mostram o fracasso dos Estados Unidos. Porém, quando você vê a reunificação da Europa, que foi formado, por exemplo, o mercado comum europeu, e dentro do mercado comum europeu foi criada a Comunidade Econômica Europeia, que a moeda única começa a surgir, que é o euro. Países milenares com suas moedas abrem mão para dar vazão a uma nova moeda chamada euro. Isso aí já tem um preparo. Por quê? Porque quando o anticristo assumir o comando do mundo, ele vai precisar desse poder econômico. Agora, ele vai precisar da força também. E esta força está se levantando nesses últimos tempos. Você observa que todo o norte da África é tomado pelo islamismo. Subindo o Oriente Médio, a península do Sinai, vai até a Turquia,
tudo aquilo hoje está dominado pelo Islã. E agora surge o Estado Islâmico com uma força bruta, causando pavor no mundo inteiro, trazendo angústia das nações, como a própria Bíblia declara, que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os tempos serão difíceis. Você observa um atentado como esse na França. Um país desse passa a não dormir mais direito. O atentado de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, aquilo trouxe angústia praticamente para os povos dos Estados Unidos. Então, tudo isso são coisas que estão dentro do campo bíblico. A gente vê que Daniel e Apocalipse são livros que se completam. O que é o Apocalipse? É a última semana de Daniel. Vai se completar a 70ª semana. Puxa vida, olha que riqueza. Gente, eu peço desculpa para vocês, eu tive que ter mais uns 3 blocos, porque é muito conhecimento, né? Mas eu prometo que eu vou trazer o pastor Jorge Vale aqui novamente para a gente falar mais sobre isso. Eu queria, sim, pastor, agradecer demais a sua presença, sabe? Foi muito rica a tua presença aqui e motivo de muita honra para nós, viu? Obrigado mesmo. Para nós é um prazer, Michel. Estamos à disposição, viu? Obrigado. E obrigado. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe a todos ricamente. Eu esqueci de falar, mas o senhor faz programa em 2 rádios, né? Tem. Fala, quais Tem são na as Rádio rádios? Alfa, das 8 às 9 da manhã. O senhor lembra a frequência? É 103.3. 103. E na difusora, das 12 às 13 horas, que é 92.9. 92.9, das 12 às 13. E das 8 às 9 na 103.3. O senhor ainda tem o quadro A Bíblia Responde? Temos, à disposição. Então, gente, está todo mundo convidado a ouvir o pastor Jorge Vale através da rádio. Você que tem vontade de se formar em teologia, tem vontade de... Ou às vezes você não quer se formar, mas você quer aprender um pouco mais da Bíblia, né? Então, são 4 anos, você pode fazer 2 anos técnico, depois mais 2, fazer o bacharel. Você está convidado a participar do IBCamp lá em Campinas. Tem um telefone do IBCamp, pastor? É o 3234-9317. 19 3234 9317. Ou você pode visitar o site do IBCamp, que é o www.ibcamp.com.br. ibcamp.com.br. Amém. Você vai ser abençoado, viu, meu irmão? Tenho certeza disso. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Antes eu quero falar, meu celular 19DDD 999-333536 e se você quiser, manda a mensagem para ganhar a cesta que nós mostramos aqui no primeiro bloco, tá? Então manda a mensagem no WhatsApp para você ganhar a cesta. Se você for de Pedreira, você busca aqui na SRTV. Se você for de fora, de qualquer lugar do país, você manda a mensagem e eu mando para você através do correio, tá? Então, 19DDD 999-333536. A cesta vai aparecer de novo no vídeo. Você vê essa cesta linda aí. O pessoal de Pedreira pode vir buscar aqui na SRTV. O endereço vai aparecer embaixo no vídeo. E se você não for de Pedreira, for de fora e mandar o WhatsApp, manda o seu endereço que a gente manda por correio. Só que aí não vai na cesta. Os produtos vão dentro de uma caixa por questão aí de transporte, tá bom? E a gente volta já já com a mensagem bíblica para o seu coração. Aguenta aí, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Vem, aqui pela SRTV, um programa que eu tenho certeza é abençoador de vidas, porque a gente fala da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é que nos traz salvação, é que nos dá a vida eterna. Meus amados, eu quero hoje falar um pouquinho com vocês sobre um texto que está no Evangelho. Eu ia falar um pouco sobre 3 convites que a gente recebe de Deus, mas é uma mensagem mais longa. Eu queria mudar, eu vou mudar. Eu vou falar com vocês Lucas 18. Lucas 18. A palavra de Deus é um negócio assim tremendo, né? Porque às vezes a gente pode até preparar, mas Deus, ele trabalha de um jeito que ele faz da forma que ele quer, né? Lucas 18, versículo 18, fala assim, olha a palavra de Deus. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas eu já tenho observado desde a minha mocidade.
E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta algo. Vende tudo quanto tens, reparte-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Até aqui, meus amados. Vocês perceberam então que o texto fala de um jovem que procurou Jesus e que ele queria saber, ele queria lá a receita, ele queria o endereço para alcançar a vida eterna. E ele falou: Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço para tomar posse desse reino que o Senhor tem falado tanto? E Jesus então começou a falar para ele dos mandamentos que Deus tinha dado para Moisés lá atrás, né? Que são as coisas básicas da vida, né? São coisas que talvez nem precisasse estar escrito, mas Deus fez questão de escrever para que a gente... Tem muita coisa que é assim na vida da gente, né? Muita coisa nem precisava. Tem coisa que não precisava nem falar, não precisava, porque é óbvio a coisa, mas precisa sempre para lembrar, né? Eu falo sempre isso, às vezes, por exemplo, a gente chega no local, tem lá uma plaquinha: não jogue lixo no chão. É uma coisa, né, que se você for pensar, para que tem que colocar? Mas o ser humano é uma coisa impressionante, né? Às vezes, se a pessoa não lê aquilo lá, ela tem o hábito de jogar lixo no chão. E assim uma série de outras coisas. Não jogue papel no vaso sanitário. Depois que você usar o banheiro, dê a descarga. Lave as mãos. São coisas muito básicas. Mas às vezes precisa, né? Às vezes você chega no mercado, tem lá um estacionamento para deficiente. Já tem lá um desenho que todo mundo sabe que é para deficiente, mas às vezes alguém tem que colocar uma plaquinha lá ainda: exclusivo para deficientes, né? E aí Jesus pegou e falou para ele, olha, você tem que fazer aquilo que é básico na vida. Você não pode adulterar, não pode matar, não pode furtar, tem que honrar teu pai e tua mãe, é coisa básica. E aquele rapaz falou: olha, tudo isso eu já faço. E Jesus falou para ele: bom, então você já faz tudo isso? Então vai e vende tudo que você tem. E o rapaz é um rapaz rico, né? A minha tradução aqui fala que ele era um príncipe. É aí que está a questão. Porque esse rapaz perdeu a grande chance da vida dele. Porque para poucos Jesus pediu para seguir. Muitos Jesus convidou. Sábado que vem nós vamos fazer uma mensagem sobre 3 convites que Jesus fez para nós. Ele disse: venha até mim. Depois ele disse: siga-me. E depois ele disse: permaneça em mim. Então, sábado que vem nós vamos ouvir essa mensagem aqui sobre esses 3 convites que Deus nos fez através de Jesus Cristo. Sobre venha, siga-me e permaneça em mim. Mas o que eu quero falar hoje, o que Deus colocou agora no meu coração para eu falar com você, é que nós estamos dispostos só a fazer o básico para Cristo Jesus. E quando Ele pede um pouquinho a mais, a gente não está disposto. Esse jovem perdeu a grande chance da vida dele, porque Jesus tinha formado já, estava chamando os apóstolos, aqueles que iam andar com ele e aprender sobre a palavra, porque ele falava para todo mundo. Cristo, ele ensinava todo mundo, mas tinha um grupo ali, que são os 12, que ele reunia com eles à parte e falava: vocês entenderam? Senão o que eu quis dizer foi isso. Muitas coisas Jesus revelava para aqueles que estavam próximos. E Jesus falou para ele: vai, vende o que você tem e me segue. Agora, tem muitas igrejas, desculpa aqui, eu procuro evitar falar, mas tem muitas igrejas que pregam falando que você tem que pegar o que você tem, entregar na igreja se você quiser ser abençoado por Jesus. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Quando ele fala vende o que você tem, é porque aquele jovem era rico e o básico ele já fazia, mas tinha algo que ainda impedia a luz de Deus chegar na vida dele, que era o dinheiro. Às vezes na tua vida pode ser que não seja o dinheiro. Às vezes, o que você precisa entregar tudo para seguir Jesus, pode ser que não seja financeiro. Às vezes você já faz o básico, mas às vezes você tem algum problema. Pode ser uma bebida, por exemplo. Às vezes você não trai sua esposa, você honra teu pai e sua mãe, você não mata, você não rouba, mas você tem um problema de vício. E o que Jesus quis dizer aqui é isso: olha, corte tudo aquilo que tem impedido você de adorar somente a Deus. Porque a prioridade da nossa vida tem que ser Deus. Então o que Cristo quis dizer aqui? Que nós temos que tirar qualquer outra prioridade da nossa vida que não seja o amor de Deus. E aí depois sim. Então às vezes é isso. Às vezes é um time de futebol. Eu sempre uso esse exemplo de futebol, né? Às vezes é um clube de futebol. Tem gente que não mede esforços para ir para países de fora, para ir para cidade de fora, estado de fora, para assistir uma partida de futebol, né? Mas quando fala em ter uma relação com Jesus, tudo é difícil, tudo se torna difícil, né? Então, a mensagem que Deus
colocou no meu coração para eu falar com você é que se você quer seguir Jesus, se você quer alcançar a vida eterna, você tem que crer naquilo que Cristo nos ensinou. Crer em Jesus, lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer em Jesus não é simplesmente acreditar que Ele existe ou acreditar que Ele é o Messias. Crer em Jesus é acreditar naquilo que Ele nos ensinou. E se você acredita no que Ele ensinou, você sabe que aquilo é a verdade, então é isso que você tem que fazer, você tem que seguir as palavras de Cristo. Crer em Cristo Jesus é isso, é você crer nos ensinamentos dEle e acreditar que o que Ele falou é verdade. E você tem que fazer aquilo, senão você não está crendo. Você simplesmente acreditou que Ele existe, mas não creu naquilo que Ele falou. Né? E o Cristo, então, mais uma vez, vou repetir, Ele nos dá uma grande lição, que a gente tem que abrir mão de tudo aquilo que hoje é prioridade na nossa vida, em razão de Deus. Nós temos que ter Deus como uma prioridade na nossa vida. Então, se é o dinheiro a tua prioridade, você tem que tirar isso. Você tem que desprender das questões financeiras. Deus abençoa muita gente de forma financeira, abençoa muitas pessoas, mas nós temos que ter um coração desprendido disso. Né? Não é certo, não é normal, eu não consigo admitir alguém que tenha 100 mil reais numa poupança e do lado dele uma pessoa passando fome. Né? Não, nós temos que ter o desprendimento de saber que os nossos irmãos, que nós precisamos ajudar. Quem é mais abençoado precisa ajudar aquele que é menos abençoado. Porque pode ser que Deus tenha abençoado a tua vida para você abençoar o teu irmão. Então eu falo para você, você não precisa dar o dinheiro na igreja, mas ajude o teu irmão que está necessitado. Né? E mais, muitas outras coisas. Às vezes o teu vício pode ser uma televisão, uma novela, eu não sei. Abra mão de tudo isso. Sabe, tudo tem que ser comedido, por isso que Cristo falou que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que ser comedidos. O sal, se for muito, ele não dá para comer. E se for pouco, fica sem sabor. Então tem que ser no tempero certo. A luz é a mesma coisa, a luz muito forte ofusca. A luz ela tem que ser também na luminosidade certa. E nós temos que ser isso, ponderados. Então tudo aquilo que é demais na nossa vida impede que a gente tenha comunhão com Deus. Meus amados, a mensagem que eu tinha para você no teu coração era essa, tá? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Eu quero aqui repetir, eu tenho 2 livros escritos, um livro é o Beabá da Bíblia, que é um resumo sobre a Bíblia Sagrada, um resumo de alguns livros da Bíblia, e tem um livro Se Liga, que é baseado no Evangelho de João. Né? Jesus Cristo falou que é a videira verdadeira, eu até no começo do programa falei que nós íamos falar um pouco sobre tá ligado em Jesus, nós vamos falar isso no sábado que vem, tá? Mas Jesus Cristo diz que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E o ramo que quiser dar fruto, ele tem que estar ligado na videira. Se liga na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se você quiser ganhar, tem também a agenda agora para 2016 do Quem Tem Sede Vem. Se você quiser ganhar livro, agenda, manda um WhatsApp para o 999-333536, DDD 19, 999-333536, e você vai receber na sua casa de graça, você não vai pagar nem correio, tá? A gente vai encaminhar para você com o maior carinho, com o maior prazer, tá? Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um sábado abençoado, um final de semana abençoado. Para quem mora em Campinas, é feriado hoje em Campinas, né? Então, hoje não, é feriado terça-feira, mas aí tem um feriado prolongado na cidade de Campinas e algumas cidades. Então, feriado também abençoado para todos vocês. Que Deus dê uma semana de vitória, uma semana que você seja protegido e amparado pelo poder do céu, que é o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E sábado que vem nós estaremos aqui, se for pela permissão de Deus, às 10h30 da manhã pela SRTV. Deus te abençoe e até sábado que vem.